Estamos de volta com o Vida e Saúde hoje, falando do tema especial de prevenção ao suicídio. Para você que está chegando agora, Dr. César Vasconcelos, que é o nosso psiquiatra presente aqui todas as quartas e sextas-feiras aqui no Vida e Saúde. Temos também a doutora Vivian Araújo, que é psicóloga, é professora universitária. E a gente conversava muito sobre alguns riscos, né, que podem indicar uma ideação suicida, mas os dados são preocupantes. Saltaram, né? Acho que mais de 40% esse número aumentou. E eu queria entender, gente, por quê, né? Acho que são vários fatores, mas tem uma notícia que eu queria trazer aqui na nossa tela, que tem sido, infelizmente, cada vez mais recorrente nos nossos jornais. Vamos trazer na tela, ó. É um alerta, né? Além de grandes perdas de dinheiro, há casos de suicídio por causa do jogo do tigre. Olha que interessante essa fonte, é o site Mirante com informações do G1 Maranhão. Além de desafios que podem, né, levar uma pessoa ao risco mesmo, existem aí grandes perdas financeiras. Doutor César, a pessoa pode se desesperar, né? Pode se sentir uma idiota por ter caído assim, não percebido os passos que estava dando. Muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Eu lembro de um paciente que eu atendi, um cara brilhante até, ele se envolveu em vício em jogos, né, de azar, e foi uma luta, viu, para ele sair dessa obsessão pelo jogo. Felizmente ele conseguiu ir saindo, sem grandes danos, mas tem gente que entra num dano muito grande porque acaba perdendo grande soma de dinheiro, arrebenta com a família, né? Porque geralmente o cônjuge vai tentar segurar a onda, né? O sujeito está compulsivo para aquilo ali, então gera um conflito conjugal, e aí conflito com o filho, e o sujeito chega de madrugada. Um dia a dia assim, bem tenso, né, para a família que convive com o indivíduo que tem compulsão para o jogo. E alguns, então, que entram numa situação complicada financeiramente, conjugal, do ponto de vista familiar, começa a perder a esperança de sair, não consegue acreditar que pode sair desse tipo de vício, e pode sair, né, com tratamento adequado pode sair sim, né, como esse cliente meu que eu lembrei agora que saiu, graças a Deus bem, não teve recaída, até onde o último tempo eu tive informação. E então esses que acham que não tem saída, perde a esperança, e aí começa a pensar que a saída é morrer, acabar com tudo, para acabar com o sofrimento, né? E é importante a gente falar aqui de que, na verdade, o suicida, ele não quer morrer. Ele não consegue pensar que tem saída para viver com aquela dor dele ou dela, né? Então acha que aquela dor não vai ter solução, então ela quer acabar com a dor. Para acabar com a dor tem que acabar com a vida, né? Mas é importante o pessoal de casa entender que sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. A solução nem sempre vai ser restituir alguma coisa que foi perdida. Pode ser o casamento, pode ser o nível econômico, mas pode restituir a maneira de olhar a vida de uma forma diferente, de sair do quadro melancólico, de sair da culpabilização, de sair daquela angústia. Isso é possível sair, sim, né? E uma situação que é importante, eu acho que talvez complemente a informação, uma coisa que as pesquisas têm mostrado para a gente é o aumento de sofrimento ou de casos de depressão, de ansiedade e de outras questões relacionadas ao aumento do tempo de tela. Então, quanto mais a gente tem ficado exposto à tela, que pode ser via um jogo, como é o caso desse jogo que foi colocado, a gente também tem outras informações que têm mexido de alguma forma com a nossa saúde mental. Então, se a gente for pensar em uma forma também de olhar uma questão, é o tempo que a gente tem dedicado às telas, porque isso tem impactado no aumento dos números dos casos de ansiedade, nos casos de depressão. A gente está num país que, segundo, acho que a pesquisa da OMS, somos os mais ansiosos do mundo, somos o segundo em casos de depressão, e aí a gente tem essa associação, né, entre todos os fatores, como a gente disse, multifatoriais, e mais um deles é o tempo que a gente tem dedicado. E os brasileiros são conhecidos por usarem muito as telas como algum recurso, né? Olha, gente,
nós queremos ajudar. Eu tenho certeza que você está aí, se você está bem de saúde, se você é uma pessoa alegre, positiva, lida com seus problemas aí sem muita dificuldade, ótimo, você precisa ajudar alguém que não tem essa facilidade. A gente quer saber agora como é que os amigos e familiares podem fazer para demonstrar que está considerando, está percebendo a outra pessoa em sofrimento, está percebendo que ela está dando inclusive até sinais de que pode considerar o suicídio aí. Primeiro cuidado que você, primeira ajuda, primeira coisa que você pode fazer é escutar com empatia e sem julgamento. Olha, eu acho que a questão da escuta hoje está uma raridade. Por isso você tem tanto cliente lá, viu, Vivian? Porque as pessoas não gostam de escutar sem dar um conselho, sem dar uma solução, né, doutor César? Ou sem colocar uma crítica, né? E nesse caso que nós estamos falando de suicídio, é meio comum, até na boa intenção desse parente ou desse amigo, do indivíduo que está com a ideia suicida, falar, quando o sujeito fala sobre a ideia de morte de alguma forma, né? É muito comum, então, ou amigo ou familiar fala assim, poxa, mas você tem tudo para ser feliz, nossa, mas você tem tanto dinheiro, você tem uma casa bonita e tal. Quer dizer, é uma crítica, né? A pessoa já está se sentindo mal, já quer morrer, né? Quer enfiar a cara no buraco e não olhar mais para a realidade. Ainda se sente ingrata. E aí chega alguém e diz, já tem tudo para ser feliz e tal, então aí o cara fica pior do que isso, né? Então, escutar com empatia significa o quê? Significa você deixar a pessoa desabafar. Você vai puxar o fio da meada. Vem cá, você falou que ficou triste naquele dia lá. Conta para mim, como é que é essa tristeza? Então você joga a bola para a pessoa para ela trazer a emoção para fora, não é, Vivian? A gente, enquanto professora, né, eu sou professora numa faculdade de psicologia e os alunos têm muita angústia de quando eles começam a atender o que eles vão falar para o paciente. E a questão é sempre, isso não importa. O que a gente precisa criar condição é como é que eu escuto, né? Da efetiva disponibilidade para escutar. Né? E trazendo aqui para dentro do nosso assunto, mesmo que a pessoa perceba o outro e já tenha até uma solução para a questão do outro, ele precisa deixar ele falar. E mesmo porque quando o outro fala de uma dificuldade e quem está vendo a solução sou eu, essa solução talvez funcionasse para mim, mas para a pessoa talvez isso trouxesse um caminho completamente diferente. Então a gente às vezes diminui o poder que a escuta tem. Né? E aí também não é uma escuta de qualquer jeito. A gente vai, dependendo da questão da angústia, do tamanho, a gente vai precisar ir para um lugar às vezes mais tranquilo, para que, imagina a gente tentando falar de um sofrimento com um monte de criança em volta. Lavando louça. Esses são caminhos para iniciar às vezes uma conversa. Mas quando a gente está tratando de uma situação indelicada, a gente pode tirar tempo, né, para escutar. Tem uma situação que é que às vezes gera muita angústia, que é a pessoa começar a chorar. E aí, às vezes, a gente para de escutar para procurar o lenço ou alguma coisa, ou fala, não precisa chorar. Às vezes, estar do lado enquanto a pessoa chora é o apoio que naquele momento ela precisa. A gente vai precisar de outros caminhos, outros passos, mas num primeiro momento, a gente precisa escutar. E quando a gente consegue escutar bem, não é nem como profissional, como familiar, como amigo, aí quando a gente começa a escutar bem, então é importante você, como eu falei, né, você joga a pergunta, como é que você se sente nessa situação? A dica é como que você se sente, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade de falar de como se sente, tem pessoas que têm mais dificuldade de falar como se sente. As que têm mais dificuldade, a gente vai dar uma ajudinha. Você falou que brigou com sua mãe, conta para mim como é que foi isso, né? Frase curta e joga para a pessoa. E muitas vezes a gente está tentando ajudar uma pessoa, exercendo a empatia, acolhendo, procurando entender, e a pessoa está até falando de forma meio normal com a gente, mas você sabe que tem um sofrimento ali. Então você continua nessa maneira de lidar com essa conversa, repito, perguntando como você se sente nessa situação, naquela que você disse, vai ter uma hora que a emoção vai vir, como a Vivi falou, vai vir o choro, né? Então que bom que veio esse choro.
E Pode aí ser um o que começo você, de aí o que você desabafo. diz? O que você diz? Ah, pode chorar, não tem problema nenhum. Aí você espera um pouquinho, fica tranquilo, deixa a pessoa, porque quando vem uma onda de choro, né, tem um time ali, tem um tempo, né, para você voltar a recuperar. Então fica quieto, não se preocupe com o silêncio, deixa a pessoa se recompor e tal. Tem um lencinho, tá, vai lá, enxuga. Daqui a pouco ela vai voltar e vai falar, pois é, foi muito difícil para mim aquilo mesmo, você perguntou, e aí eu senti, né? Então esse é um processo de escuta legal. Por isso que é bom você assistir esse Vida e Saúde, viu? Tem mais coisas que você pode fazer como amigo, como familiar. Olha aqui, você precisa evitar minimizar os sentimentos da outra pessoa, gente. Às vezes ela vai falar de alguma coisa que eu acho que não tem nada a ver. Nossa, isso aí, para com isso, deixa isso pra lá. É acabar com a pessoa também. Sim, uma coisa é fundamental, né? A dor, ela é significativa para quem sente. O motivo é significativo para quem sentiu, para quem viveu, né? Então, se ela está dizendo que aquilo que ela passou a fez sentir dor, fez. Tá. E não é a gente quem determina se o sofrimento, ela deve sofrer mais ou menos por aquilo que aconteceu. Se ela está dizendo que aquilo que ela passou doeu, a gente precisa considerar como algo significativo. É, porque para essa pessoa aquilo é doloroso. Talvez não seja para mim ou para você ou para você. Respeita. Né? Porque, de repente, essa pessoa pode ser mais forte do que você, do que eu, para lidar com algumas situações. Né? Mas aquilo, para ela, então, não minimizar o sofrimento é você não desvalorizar a expressão do sofrimento dessa pessoa. Para ela tem um valor. Olha outra coisa que você pode fazer aqui, ó. Vamos trazer na tela. Incentive a busca por ajuda profissional e também o cuidado de si mesmo. Olha aí outra dica, reduza o acesso aos meios e esteja alerta aos sinais de emergência. Tá, a gente está falando aqui de agora de uma pessoa que de repente já está mencionando essa ideia aí de acabar com tudo. A gente precisa agir, doutor César. Então, se ela trabalha lá no 14º andar, a gente precisa deixar alguém de alerta, de repente, mudar esse caminho aí de trabalho, ou não sei. Mas é algo a respeito. Tirar arma de fogo de casa, que a pessoa tem um revólver guardado em casa, isso é uma estratégia, né? Então, avisar, quer dizer, tem que avisar alguém com quem ela convive, porque não vai estar convivendo com você, você sabe desse risco. Então, você pode vigiar ali o tempo todo enquanto está perto de você, mas quando ela vai para longe? Então, tem que ter alguém, né? Então, por exemplo, quando eu atendi algum paciente no consultório com risco suicida e estava sozinho comigo na minha sala ali, eu dizia, olha, eu preciso falar com um parente seu, eu preciso falar sobre isso. Não quero que saiba, mas eu preciso falar. Né? É minha responsabilidade profissional, com o marido, com a esposa, ou com o pai, ou com a mãe, enfim, então a gente orienta nesse sentido também. Para a gente, enquanto profissional de saúde, a questão do sigilo do nosso paciente é muito importante. Mas quando a gente está falando de uma perspectiva da tentativa de suicídio ou da ideação suicida, isso a gente não pode considerar. E as pessoas que estão em casa, que são amigos ou parentes, porque às vezes tem esse pedido, por favor, não fale para minha mãe, ou não fale, a gente não vai dar conta sozinho. Mas aí você vai orientar essa pessoa que está recebendo. Porque tem gente que não quer que fala para o cônjuge ou para alguém próximo, porque acha que a pessoa vai surtar e aí tirou a paz, né? Então precisa orientar essa pessoa também, olha. A buscar uma pessoa de confiança, porque a gente não precisa contar para todas as pessoas. Certo. Mas eu preciso contar para alguém que é uma pessoa de confiança e que esteja próximo. A gente pode até perguntar para o paciente, né, assim, para quem você acha que eu poderia contar? Porque eu preciso contar para alguém. Com quem você se sente mais confortável de eu falar para te ajudar? Ah, eu prefiro que seja com fulano. Pronto, então a gente respeita isso, né? Sim. Agora, a gente comentou aqui que você precisa também, como um bom amigo, como um bom familiar, indicar aí, gente, esse cuidado profissional, porque muitas vezes o nosso ouvido ali naquele primeiro momento prestou, teve uma importância, mas aquilo precisa progredir, esse cuidado precisa, né, com um profissional, às vezes um medicamento, às vezes um time off do trabalho, não sei, mas avançar aí nesse cuidado. Outra coisa muito importante, o tempo está estourando aqui do bloco, mas quando o seu parente que tem uma depressão grave, depressão pode ser leve, moderada e grave, né? A grave com ou sem sintomas psicóticos, está com depressão grave com ideia suicida,
e começou a fazer um tratamento medicamentoso antidepressivo, muito importante o familiar desse paciente. Logo após 2 semanas de uso da medicação antidepressiva, preste atenção, porque muitos medicamentos antidepressivos eles liberam a impulsividade, mas não ajudaram, não chegou no ponto ainda de ajudar a mudar o pensamento suicida. Certo. Então, há 15 dias após o uso o início da medicação, fica de olho, cola na pessoa 24 horas por dia para protegê-la. Porque o remédio ainda não regulou do jeito que você não está regulou bem. querendo. Libera a impulsividade, mas não libera a racionalidade, vamos dizer assim. Muito bem, tanta coisa para falar aqui nesse espaço. Estou vendo que a doutora veio quer comentar, mas tem mais uma dica, doutora, que eu quero trazer aqui, que você, familiar, você, amigo, pode usar aí para prevenir, para cuidar dessa pessoa que você ama. Respeite a privacidade, mas não o segredo. Você comentou muito sobre isso aqui. E a gente precisa fazer isso com cuidado. Olha, sim, eu amo você, mas alguém precisa estar mais sabendo para te proteger. E às vezes eu não preciso, por exemplo, dar detalhes do que ele me contou, daquela situação. Isso é preservar a privacidade. Mas o segredo desse tipo de pensamento, do risco, não. Né? Então, são situações muito importantes para a gente olhar, porque a gente também não pode quebrar a confiança daquela pessoa que nos depositou aquelas informações. Mas não dá para a gente dar conta disso. Em geral, eu dizia para o paciente assim, olha, você quer chamar essa pessoa aqui que você escolheu para conversarmos juntos? Opção número 1. Não dá porque mora longe, tá. Opção número 2. O que eu vou dizer para essa pessoa é isso, isso e isso. Tá bem para você? Tá bem. E eu fazia isso aí. Então, mantenha a privacidade. Agora, eu vou trazer para um outro ambiente, de repente um ambiente familiar, e você acha que você vai estar ajudando essa pessoa. Falar sobre o assunto quando está todo mundo por perto, sem um cuidado, sem um tato, não vai ajudar em nada. Vai, inclusive, envergonhar essa pessoa, vai piorar muito a situação. Então, olha, tenha cuidado. Não vai sair falando assim de algo que é muito delicado para essa pessoa que está passando por essa situação difícil, tá? E agora eu quero falar com você que de repente está passando por isso, está tendo pensamentos mais sombrios, saiba que a esperança ainda existe. O Dr. César falou que tem solução. Pode até ser difícil de acreditar nesse momento, mas há esperança e melhor, você não está sozinho. Deus prometeu estar ao seu lado assim quando você passar por todos os momentos da sua vida, inclusive pelas tormentas. Como o Dr. César escreveu aqui na Esperança, olha, a Esperança Mente Feliz, a nossa revista, a mais nova aqui da Novo Tempo, ele escreveu o seguinte, olha, seja através de uma ajuda profissional ou da forma que ele achar melhor, você pode sair dessa situação. Um dos meios que Deus vai usar para te dar alívio, para te dar conhecimento que realmente transforma, está aqui, olha, na Mente Feliz. Dr. César traz aqui orientações bem pontuais que vão te ajudar com os primeiros passos em direção à cura. Então, vou trazer aqui os canais para você pedir a sua, lembrando que é gratuita e foi feita com muito carinho e respeito a você, tá bom? Liga para cá agora para pedir a sua no 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança Mente Feliz, inclusive aqui, ó, depressão não é frescura, é um assunto que está aqui no menu aqui, no índice da nossa revista, tá bom? Bora pro intervalo, enquanto a gente faz essa pausa, você pede a sua, tá? Na volta a gente acompanha aqui uma ONG que faz um trabalho belíssimo, tratando com quem ama, com quem cuida, mas que está passando por dificuldade com o luto, justamente com as vítimas de suicídio. Na volta, ainda vamos ter aqui a participação do nosso público que respondeu pelas redes sociais para vocês dois, hein? Já aqui no Vida e Saúde.